Poucas pessoas param para pensar que alguns hábitos diários, aparentemente inofensivos, comuns em idosos, podem, sem que percebam, complicar suas vidas. Para quem tem entre 65 e 80 anos, esta informação pode ser um verdadeiro incentivo à reflexão. Nesta discussão, abordaremos 5 aspectos inesperados que muitos aposentados continuam a praticar. São ações cotidianas que parecem insignificantes ou irrelevantes, mas que, na verdade, impedem uma vida plena e serena nos melhores anos. Não se trata de recomendações banais, já ditas várias vezes. O foco aqui são aqueles hábitos sutis que passam despercebidos, mas que, inconscientemente, afetam o processo de envelhecimento, impactando o estado mental, físico e emocional do indivíduo. O objetivo não é criticar, mas ajudar a encontrar mais força, sabedoria e controle sobre o próprio tempo. Se você já se perguntou quais decisões simples podem custar sua alegria, independência ou saúde, continue lendo. As informações aqui podem ajudar a evitar arrependimentos futuros. É importante notar que o último aspecto muitas vezes é negligenciado pela maioria, e ignorá-lo pode ser um erro grave. Primeiro, apegando-se a velhas mágoas. Um dos hábitos mais destrutivos que as pessoas levam para os 60, 70 e até 80 anos é o de guardar ressentimentos antigos. Seja um conflito familiar de décadas, a traição de um amigo ou uma palavra ofensiva dita por um vizinho, essas mágoas continuam vivas não só na memória, mas também no corpo. Com o tempo, elas começam a destruir a pessoa por dentro. Você pode pensar, mas eu tenho o direito de ficar com raiva. Talvez sim. No entanto, a verdade é que a pessoa que causou a dor pode ter esquecido há muito tempo. Ela pode nem se lembrar do ocorrido. Enquanto isso, a pessoa magoada continua carregando esse fardo, revivendo a dor repetidamente em sua mente. A amargura não prejudica quem ofendeu. Ela prejudica quem a sente. Envenena o coração, destrói a comunicação e pode até afetar negativamente a saúde física, aumentando o estresse e a inflamação no corpo. Imagine carregar uma mala pesada para onde quer que vá. Em algum momento, essa mala se torna tão insuportável que você para de aproveitar a jornada. A energia gasta com a raiva tira força que poderia ser usada para a cura, o riso, a conexão e a alegria nos anos restantes de vida. Um exemplo frequentemente citado é o de Valeri, um homem de 79 anos. Ele não falava com a irmã há mais de 30 anos. Eles brigaram por causa de uma herança dos pais e se separaram com raiva. Quando perguntado se sentia falta dela, ele respondeu: todos os dias. Mas seu orgulho o impedia de ligar. Após aquela conversa, ele discou o número dela, e a ligação mudou tudo. Eles não resolveram todas as divergências, mas riram, choraram e, finalmente, disseram um ao outro que precisava ser dito há tanto tempo. Valeri confessou que se sentiu mais leve do que em muitos anos. Perdoar não significa esquecer ou justificar as ações de alguém. Significa decidir que a paz interior é mais importante que a dor. Significa escolher a liberdade em vez da prisão do ressentimento. E mesmo que a outra pessoa não esteja pronta para a reconciliação, perdoá-la em seu coração ainda pode libertar. É preciso deixar ir. Não por eles, mas por você. O peso dos ressentimentos já foi carregado por tempo demais. Chegou a hora de colocá-lo no chão e seguir em frente mais leve. Segundo, ignorar a própria aparência. Muitos idosos caem na armadilha de pensar: para que se esforçar? Quando se trata de como se veem, param de cuidar do cabelo, usam roupas que não servem bem há muito tempo e passam pelo espelho como se ele não importasse mais. Mas a verdade é, sua aparência ainda afeta como você se sente. O momento em que você para de se importar com sua aparência é, muitas vezes, o momento em que começa a se entregar internamente. Não se trata de perseguir a juventude ou fingir ser outra pessoa. É sobre manter a dignidade e o autorrespeito. Quando você se olha no espelho e vê uma pessoa arrumada, bem cuidada e aciada, você se lembra de sua própria importância, de sua relevância neste mundo e de seu valor. E a cada ano que passa, essa lembrança se torna ainda mais crucial. Lembre-se da sensação após um corte de cabelo novo, como o humor melhor ao vestir sua roupa favorita ou simplesmente ao tirar um tempo para lavar o rosto e hidratar a pele. Não é vaidade, é energia vital. Essas pequenas ações enviam um sinal ao cérebro. Você ainda está vivendo, não apenas existindo. E isso, por sua vez, reflete em tudo, na postura, na confiança, no desejo de sair de casa e interagir com outras pessoas. O exemplo de Galina, de 76 anos, é revelador. Ela confessou que não usava batom há muitos anos. Não importa mais, disse ela. Mas depois que uma amiga a convenceu a experimentar um tom que ela amava antes, seu rosto literalmente se iluminou.
Eu não sabia o quanto sentia falta de mim mesma, admitiu. Um único batom a lembrou de que ela ainda estava ali, ainda bonita, ainda digna de atenção. Negligenciar a aparência muitas vezes leva ao isolamento, à queda do humor e à sensação de que a pessoa se dissolve nas sombras. Mas cuidar de si, mesmo nos pequenos detalhes, traz de volta a vida. Isso diz ao mundo e a si mesmo: você ainda está no jogo. Portanto, orgulhe-se de sua aparência. Use cores que elevem seu humor. Apare a barba. Coloque brincos, não para impressionar alguém, mas para honrar a vida incrível que você já viveu e a que continua a viver. Terceiro, agir como se você estivesse sempre certo. Um dos aspectos mais desagradáveis do envelhecimento é a sensação de não ser mais ouvido. É por isso que muitos idosos querem provar que estão certos. Eles começam a interromper, rejeitar opiniões alheias ou insistir que seu método é o único correto. Mas a que isso leva? Não ao respeito, mas a tornar a comunicação difícil. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas. Está em saber quando falar e quando ouvir. Sabedoria é aceitar que o mundo continua mudando e que sempre há algo a aprender. Se você se apegar demais ao desejo de estar certo, fechará a porta para novas conversas, ideias frescas e até mesmo para o crescimento pessoal. E o mais desagradável é que você afasta as pessoas, sem perceber. Não há nada de errado em ter uma opinião firme. Você tem décadas de experiência, e sua voz realmente merece atenção. Mas se cada conversa se transforma em uma disputa sobre quem é mais inteligente, isso cansa os outros. Com o tempo, as pessoas simplesmente param de interagir. Não porque você esteja errado, mas porque é muito difícil conversar com alguém que não está disposto a ceder em nada. O exemplo de Gennady, de 81 anos, é ilustrativo. Ele era inteligente como sempre, mas terrivelmente solitário. Sua filha dizia: ele é brilhante, mas sempre precisa ser o primeiro. Com o tempo, amigos pararam de visitá-lo, netos evitavam ligar, e ele não conseguia entender o porquê. Mas quando finalmente abandonou o desejo de ser o mais inteligente da sala, tudo mudou. Ele passou a ouvir mais, a rir com mais frequência e a restabelecer a conexão com as pessoas que tanto lhe faziam falta. Ser sábio não significa corrigir a todos ao redor. Significa ter a nobreza de, às vezes, ficar em silêncio, dar aos outros a chance de se expressar sem interrupções, permitir que filhos ou netos ensinem algo, mesmo que você já saiba. Às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas, não corrigidas. A humildade é uma força silenciosa. E quanto mais velho você fica, mais a valoriza. Portanto, desapegue-se da necessidade de estar sempre certo. Escolha a conexão em vez da discussão, e as pessoas se aproximarão novamente. Não porque suas opiniões mudaram, mas porque seu coração se abriu. Quarto, recusar-se a experimentar coisas novas. Com a idade, é fácil cair na armadilha da rotina. As pessoas comem os mesmos pratos, assistem aos mesmos programas, interagem com as mesmas pessoas, se é que interagem com alguém. Um ambiente familiar pode trazer conforto, mas, ao mesmo tempo, roubar energia e alegria. Recusar-se a experimentar coisas novas é um dos erros mais subestimados que os idosos cometem. E, infelizmente, muitas vezes eles só percebem isso tarde demais. A vida não para de ser interessante depois dos 65 anos. Pelo contrário, essa fase pode ser uma das mais livres. Não há mais chefes, crianças pequenas para criar, nem a necessidade de provar algo a alguém. Mas se você para de explorar o mundo, começa a restringi-lo. As conversas se tornam monótonas. O círculo social diminui, e a mente se torna menos flexível. Novas experiências não precisam ser grandiosas ou caras. Pode ser algo simples: aprender a usar um tablet, fazer uma nova rota de caminhada, inscrever-se em um curso de aquarela no centro cultural local ou juntar-se a um grupo que se reúne para conversar uma vez por semana. A essência não é o que exatamente é feito. A essência é experimentar o novo. O cérebro humano, assim como os músculos, enfraquece sem exercícios regulares. Se você fica preso a velhos hábitos dia após dia, com o tempo, não só a memória se apaga, mas a autoconfiança também desaparece. Você começa a duvidar de suas próprias capacidades, evita mudanças, e o medo, imperceptivelmente, torna-se seu estado normal. O exemplo de Helena, uma viúva de mais de 70 anos que nunca havia segurado um smartphone, é bastante ilustrativo. O neto lhe deu um telefone e se ofereceu para ensiná-la. A princípio, ela resistiu. Isso é para jovens, dizia. Mas um dia, decidiu tentar. Em poucos meses, ela já enviava mensagens de voz, pedia mantimentos online e até fazia videochamadas com suas amigas de escola.
Ela disse que se sentiu viva novamente. Não porque o telefone fosse especial, mas porque provou a si mesma. Ela ainda era capaz de aprender e evoluir. Você nunca é velho demais para ser curioso. No momento em que diz, isso não é para mim, você começa a delinear os limites do seu mundo. Mas esses limites podem se transformar em uma gaiola. Abra a porta. Diga sim a algo novo. Não porque você deve, mas porque você pode. Você ainda está aqui, e isso significa que a vida ainda está pronta para surpreendê-lo. Quinto, agir como se você não precisasse de ajuda. Um dos hábitos mais perigosos que muitas pessoas com mais de 65 anos começam a desenvolver é fingir que podem lidar com tudo sozinhas. Seja por orgulho, medo de se tornar um fardo ou relutância em admitir a idade, muitos idosos sofrem em silêncio, acreditando que pedir ajuda é uma fraqueza. Mas recusar ajuda não é força, é uma forma oculta de autossabotagem. Você viveu uma vida longa, criou filhos, trabalhou muito, superou perdas e lidou com dificuldades. Você mereceu o direito de se apoiar nos outros quando necessário. Mas, por alguma razão, muitos idosos acreditam que pedir ajuda é um sinal de fracasso. Eles não contam ao médico sobre novos sintomas, tentam subir escadas sozinhos, dirigem quando a visão já está falhando ou carregam sacolas pesadas, mesmo que os joelhos protestem. E, com muita frequência, isso resulta em quedas, problemas de saúde ou estresse que poderiam ter sido evitados. Pedir ajuda não é desistir. É assumir o controle da situação, é uma demonstração de inteligência. Significa que você se importa o suficiente consigo mesmo e com aqueles que o amam para permanecer seguro, saudável e conectado aos seus entes queridos. Você não é um fardo, você é um valor para sua família e amigos. E quando você permite que eles ajudem, não perde a independência, mas a fortalece. Há outro ponto importante. Quando você recusa ajuda, priva os outros da oportunidade de se sentirem úteis. Pense nisso. As pessoas, especialmente as mais jovens, querem ser úteis. Quando uma filha se oferece para comprar mantimentos, um vizinho para ajudar com as folhas no quintal, e um neto para resolver problemas com o computador, um sim constrói pontes. Isso lhes dá um senso de importância, e a você, o calor de ser cuidado. Tomemos, por exemplo, Vitor, de 74 anos. Ele sempre teve o hábito de consertar tudo sozinho. Mas no ano passado, após uma queda infeliz da escada, ele finalmente pediu ao sobrinho para ajudá-lo a limpar as calhas. Eles não só fizeram tudo com segurança, mas depois foram almoçar juntos e se reaproximaram. Um simples sim se transformou em algo maior: confiança, conexão e um lembrete de que não devemos passar pela vida sozinhos. Você já provou sua força muitas vezes. Agora, é hora de provar sua sabedoria. Saber quando dizer sim, uma ajuda seria bem-vinda. Isso não o torna mais fraco. Isso o torna mais sábio, mais próximo das pessoas e verdadeiramente mais forte. Considerações finais. Nesta fase da vida, você mereceu não apenas conforto, mas clareza. E, às vezes, clareza significa parar e notar as coisas que continuamos a fazer por hábito, medo ou teimosia. Cada um dos tópicos discutidos hoje pode parecer insignificante por si só, mas juntos eles moldam a vida com a qual você acorda todas as manhãs. Se você tem entre 65 e 80 anos, ainda não é tarde para mudar o curso. Mais do que isso, agora é o momento perfeito. Envelhecer não significa que você está preso para sempre em seus hábitos. Significa que você adquiriu sabedoria. E sabedoria é a capacidade de refletir, adaptar-se e crescer. Portanto, quando se trata de parar de fazer essas bobagens, ninguém está sendo culpado. Apenas uma luz está sendo lançada. Uma luz sobre os hábitos que, imperceptivelmente, roubam sua energia, confiança e alegria. E uma vez que eles são claramente vistos, algo pode ser feito a respeito. Cada um de nós tem hábitos invisíveis que nos puxam para baixo mais do que imaginamos, mas não precisamos carregá-los para sempre. No momento em que um deles é percebido, você pode deixá-lo ir e se sentir mais leve. E então, algo incrível acontece. Você começa a sorrir mais, a respirar com mais liberdade, a dormir mais tranquilamente. Você se lembra novamente como é desfrutar da vida, e não apenas vivê-la. Convidamos cada um a refletir. Qual desses hábitos você considera insignificante, e que transformações ocorrerão se você finalmente se libertar de sua influência? É essa simples, mas profunda, percepção, esse momento de sincera autoanálise, que marca o início do caminho para a verdadeira liberdade. Você ainda tem um trecho significativo de vida pela frente. Não permita que hábitos ultrapassados, crenças arraigadas ou orgulho excessivo roubem um único minuto precioso. Nessa jornada,
Você não está sozinho. Existem outras pessoas tão sábias e ponderadas quanto você, prontas para dar passos em direção a uma vida mais leve e alegre. Seus pensamentos são importantes. Vale a pena compartilhá-los.